Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí de revisão de dólar e índice. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa seus comentários também e vamos juntos aí, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente começou o dia aí fazendo algumas postagens na comunidade. O primeiro tradezinho que a gente fez hoje aí foi no índice. Tá aqui, ó, um stopzinho pequenininho, que a gente fez uma entradinha aqui com uma visão. Eu vou passar para vocês qual foi a visão já já. E aqui foi o trade do dólar, tá? Que a gente fez hoje também. Aqui foi a realização, no caso, que a gente teve no índice, e aqui foi a realização que a gente teve no dólar. Eu até fiz um videozinho curtinho, daquele de shorts, durante aí a operação, para poder passar alguma ideia aí durante, tá? Mas essa parte aí do shorts tem que dar uma olhadinha nos vídeos aí. E aqui eu coloquei uma mensagem, que daqui a pouco a gente volta para essa mensagem aí. Bom, vamos lá. Aqui, né, a gente estava operando hoje com aquela visão sempre do semanal, tá? Então a gente tem aí o FIBO do semanal, FIBO do diário, beleza? A gente entende uma possibilidade aí. E aí, o que a gente tinha aí na observação? De um possível repique, tá? Eu deixei esse martelo aqui num fundo, né? Formando um fundo e possível repique. A gente estava com essa ideiazinha aí, hoje pro índice. O índice abre hoje com um gap de alta, gapzinho de alta, bem bacana, tá? Então, inicialmente, a gente fez aquele mesmo trade que a gente já mostrou algumas vezes aí no canal, utilizando o gap como um candle fantasma, né? E aqui utilizando a retração de FIBO para ver até onde utilizando o gap, né, como uma movimentação de uma perna, para ver até qual retração ele poderia ficar. E aqui ele veio segurar na de 61, que foi a última retração possível para poder dar continuidade de alta. Quando a gente visualizou isso, a gente estava com uma média de 50 períodos aqui apontando para cima, a média de 20 com uma inclinação aqui bem bacana, uma inclinação interessante, e o único problema aqui era a média de 200 períodos, tá? Que estava na cara da média de 200. Mas como ele deixou aqui um candle bem pequenininho, tá vendo? Ó? Era um candlezinho bem pequenininho e o stop estava bem abaixo aqui das médias. A gente tinha aqui duas médias de stop, mais uma retração. Então achei interessante fazer essa entrada pelo risco pequeno, tá? E aí a gente projetou esse risco para cima. Beleza. Inicialmente a gente tinha essa ideia do risco para cima, então aqui no 100% do risco, aqui era uma possibilidade até de realização ou de parcial, enfim, mas a gente estava com a ideia dele pelo menos vir testar esse topo aqui, tá? E aí, deixa eu tirar essa sujeira aqui, beleza? E aí o que a gente teve? Aqui a nossa entrada, aqui o nosso stop e aqui foi a realização aqui no nosso alvo. Uma realização rápida, porque estava testando exatamente o topo, né, que ele estava sentindo, e também ele estava chegando próximo aqui a esse FIBO do semanal, que era um FIBO maior, né? E aí ele deixou essa realização aqui nesse ponto pra gente, beleza? Isso foi o que a gente fez inicialmente, tá? Depois eu até observei esse pullbackzinho aqui ainda acima da média curta para poder dar uma continuidade, mas não fiz essa entrada não. Mas que também daria uma entrada tranquila, com um risco pequeno, e depois o Ibov aí porrou para cima, beleza? Fez aqui um pivô de pré-rompimento aqui do topo do dia de sexta-feira, né? E aí rompeu com essa barra elefante de ignição que projetada ela também atingiu o seu alvo aqui, tá? Então beleza. Agora indo pro dólar. Dólar foi a mesma ideia, tá? O dólar, gente, deixa eu tirar isso daqui, depois a gente fala sobre isso. O dólar também eu fiz essa entrada hoje, em que sentido? Ele fez essa barra elefante, tá? É uma barra bem bacana, então uma barra elefante de ignição. A gente já passou esse conceito aí de barra elefante em outros vídeos, mas é uma barra cara, tá vendo? Uma barra de 30 e quase 32 pontos, né? E aí ele começa a fazer aqui um pullback. O melhor dos mundos é quando ele faz essa perna com mais barras e retorna, né? Mas essa perna aqui de baixo, se você, por exemplo, jogasse no 2 minutos, você tinha aqui uma perna com alguns candles, tá? Então, às vezes, a gente tem que conseguir ver o que está inserido aí dentro de outras possibilidades. Mas beleza. Como ele fez esse movimento aqui, ó, ele veio, eu botei aqui o FIBO, tá? E ele veio aqui na região de 50%, que apesar de pro dólar não ser a melhor retração, né? Principal é de 61,8, né? Segundo o Ogro aí que eu utilizo esses FIBOs sempre respeitando aquilo que eu aprendi com ele, né? Utilizando uma coisa ou outra que eu fui percebendo, fui eliminando, mas o conceito principal eu mantenho, né? E aí a gente tinha essa ideia. Mas como a gente estava aqui falando de uma barra de ignição grande aqui e tudo mais, e é um curto movimento, a retração de 50%, eu acho ela bem interessante, tá? Ele corrige uma perna forte aos 50% dessa perna. Então,
quando a gente vê essas retrações, a gente tem possibilidades, tá? Então, por exemplo, tem a primeira retração em 38, a segunda em 50, a terceira em 61. O que a gente deve mais evitar é quando essa retração, ela rompe tudo, tá vendo? Ela passa do 61, que seria aí a última retração. E aí, quando ela passa desse ponto, a tendência maior é que ela vai testar topo, né? Ou fundo, se for o contrário. Mas beleza. E aí, a gente fez aquele conceito até da semana passada que a gente falou sobre a entrada antecipada, né? Então, eu fiz uma entrada aqui nessa mínima aqui. E aí, tá até no videozinho lá no Shorts, a gente fez aí ao vivo um pedacinho para poder a galera ver depois, tá? Então, aqui foi a entrada, aqui foi o stop, tá? E a gente tinha os alvos. Inicialmente, a gente tinha aqui quais alvos? Dessa perna aqui projetada para baixo. Então, tinha primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto, enfim. E aí, qual foi o nosso manejo aí? A gente, conforme ele foi descendo, primeira retração que a gente teve aqui um cuidado foi essa aqui, ó, que foi esse ponto aqui, que foi a mínima do dia, tá? De sexta-feira. Nessa mínima, o que ele fez? Ele deixou exatamente aqui um doji. Então, esse doji aqui, ele dá um candle de indecisão na mínima do dia anterior, né? Que no caso foi de sexta. E aí, o que a gente fez? A gente desceu o nosso stop dessa região para essa, porque se ele voltasse aqui, tá, a gente sairia tranquilo, porque ele deixou um candle de dúvida, um candle que poderia ser uma possível reversão, tá? Ou de teste mínima. Depois ele veio e perdeu esse fundo aqui, desse doji, e veio testar aqui a retração de 50, maior, né, do semanal. E aí a gente foi, entre aspas, mais tranquilo, seguindo o jogo, tá? Quando ele chegou aqui no 100%, no 100% aqui, ó, tá vendo? Que não é 100% do risco, tá? Porque eu não projetei esse cara aqui, que foi a minha entrada, eu projetei a perna inteira, então era mais que 100% do meu risco já estava, mas era 100% da perna, tá? Do espelhamento, só pra gente entender o racional. E aí o que aconteceu? Ele atingiu aqui o 100%, ele deixou aqui depois esse candlezinho aqui de reversão. E aí a gente teve esse outro candlezinho aqui saindo. Mas como ele começou aqui a consolidar, ele deixou aqui essa ideia de pivôzinho, tá? Que foi uma ideia inicial de descida de stop. Ele deixou esse cara aqui, ó. Deixa eu apagar porque tá ficando sujo ali. Deixa eu apagar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então ele deixou esse cara aqui, ó. Esse candle vermelho, rompendo aqui essa mínimazinha aqui, e depois ele deixou esse candle verde, que poderia dar uma puxadinha para cima para de repente chegar aqui e fazer um pullbackzinho até a média de 20. E aí nessa região, como ficou meio confuso, ou seja, ele começou a acumular, fazer uma acumulação, pelo livro visual a gente conseguia visualizar essa acumulação, eu preferi sair realizando aqui o lucro nos 100%, tá? Devido à acumulação, devido a ser uma retração de 50% do semanal, enfim, ter uma série de correlações aí no momento, beleza? E aí foi onde a gente fez a saída, tá até aí no videozinho mostrando isso daí. Depois disso, a gente traçou aqui essa região de range e ele fez aqui esse power, né? Que aqui ele perdeu aqui, confirmando o power. E aqui a gente teria até, inclusive, o alvo desse power, tá? Aqui, ó. Alvo do power atingido, 100%. E aqui ele segurou no Fibo mais importante aí do dólar, que é o do 61,8, tá? Que é aqui nessa região, deixando um engolfo aqui de alta, né? E que alguém talvez tenha feito aqui uma compra com stop aqui na mínima e esteja tentando buscar aqui esse retorno. A gente não fez esse trade, tá? A gente acabou por aqui mesmo, beleza? Agora ele tá até fazendo pullback na média de 20, que é um ponto de decisão dele, se ele vai dar continuidade de baixa aqui na perda desse candle aqui, começar aqui a buscar um pivô maior de baixa, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, depois disso, nós viemos para cá, ó, para esse recadinho aqui que eu deixei. Ó. Saiba quando parar, saiba o que precisa mudar, faça o que precisa fazer e seja grato por cada conquista. Então aqui foi o pontozinho que a gente fez, né? E a imagem que eu coloquei aí, tá? Pare de reclamar os 1000 pontos que não pegou, seja grato pelos 600 pontos que conquistou, bons estudos. E aqui foi o que eu fiz hoje, a movimentação de hoje que eu fiz, os 2 trades, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá para o índice, que foi em cima do índice que eu coloquei. A gente fez um tradezinho aqui, bacana, com risco bem pequenininho, tá? Ó, risco bem pequenininho, aqui de 200 e poucos pontos, e a gente fez aquela saidinha lá, mais ou menos por aqui, de 600 pontos, tá? Que foi aqui próximo aqui do alvo, tá? 600 pontos. E aí, depois disso, o que o mercado fez? Ele subiu mais uma pancada, ó, tá vendo? Depois disso, depois da nossa saída aqui, ó, ele foi lá e subiu mais 800 pontos, enfim, daria mais de 1.200 pontos aí para cima. Se a gente pegar da nossa entrada inicial, ou seja, se eu tivesse colocado no break-even aqui e ido fazer compras, ele teria batido lá, ó, quase 2.000 pontos. E aí a gente tem uma ideia, cara, que acontece com a maioria das pessoas. A galera se preocupa muito com as coisas erradas, sabe? Em vez de você reforçar, poxa, eu entrei, fiz uma operação, peguei um retorno ali do meu risco
mais que 2 vezes o meu risco, fiz um trade tranquilo, não deu calor nenhum, fiz um manejo tal, pô, respeitei a minha ideia de trading, de correlação, com FIBO diário, com FIBO semanal, com acumulação ali, com volume, enfim, seguindo a ideia da média, você respeitou o teu plano, você criou a tua ideia. E aí o cara, em vez de ficar satisfeito com isso, o cara fica puto porque não pegou 1000 pontos a mais. O senhor sabe por que o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair! Pede pra sair! O cara fica querendo trazer pra ele um peso que ele não deve. Cara, o que a gente precisa fazer? O que eu coloquei ali. Você precisa ver onde está teu erro, corrigir o teu erro e seja grato pelos teus ganhos, pelas tuas saídas, às vezes um stop pequeno, às vezes uma saída no break-even, mas que foi técnica, que você estudou aquilo, que você treinou aquilo, que você colocou aquilo no teu trade system, que você adquiriu aquela ideia no teu plano de trade e você seguiu. Então, a gente precisa se preocupar mais com isso, tá? E parar de perder tempo com coisa boba. A gente perde muito tempo com muita coisa boba. Às vezes as pessoas elas ficam preocupadas. Isso eu via muito isso na época da sala lá do Ogro e por muitas coisas assim, teve muita galera ali que, cara, não conseguia virar a chave, não conseguia sair de um estágio pro outro e vivia terceirizando culpa, vivia passando pelo mesmo problema porque se preocupava com as coisas erradas. Enquanto eu estava preocupado em entender o porquê que o Ogro estava analisando aquilo ali, o porquê que aquela retração ali era interessante, o porquê que ele fazia aquele tipo de entrada de reversão, ele aceitava fazer, o porquê qual que era a ideia do Trabajara, qual que era a ideia por trás da ideia da média e por aí vai, tinha uma galera que perguntava com quantos contratos o Ogro estava entrando, quanto que ele tinha ganho, se ele tinha entrado no que ele analisou ou não tinha entrado no que ele analisou, enfim. Uma série de perguntas que, cara, só fazia a galera perder tempo e não se preocupar com o mais importante, que era aprender e entender tudo aquilo que ele trazia pra gente. Porra! 20 anos de curso, porra! Tentem se preocupar mais com o que vem por trás da análise, cara. Com o porquê que o cara tá analisando aquilo, por que ele entrou, por que vale a pena, por que não vale a pena, qual que é a ideia da média, qual que é a ideia do FIBO, qual que é a ideia do volume, qual que é a ideia ali do livro visual, qual que é a ideia por trás daquilo ali que o cara tá fazendo. Então aqui hoje eu fiz uma revisão e passei uma ideia. O que você tem que fazer? Tem que pegar isso, trazer pro teu gráfico para trás, voltar aí 20 dias, voltar 60 dias, 90 dias, 120 dias, enfim, e testar, analisar. Tantas as vezes que chegou nessa retração tal, esse tipo de entrada daria certo, daria tantos stops, tantos gains, e faz você o teu estudo, faz você a tua análise, faz você o teu payoff da estratégia e descubra se vale a pena ou não você trazer aquilo para tua forma de operar. Então tiveram diversas coisas que eu aprendi nesse meu caminho aí, não só com o Ogro, com diversos caras aí, super bacana, e que muitas coisas no meio do caminho eu tirei e muitas coisas eu acrescentei. Teve coisas que eu adaptei e por aí vai. Então você não é obrigado a seguir tudo que o cara tá te passando aqui, seja no meu canal, seja no canal do Ogro, seja no qualquer canal que você esteja acompanhando, seja numa sala de trade, seja qualquer curso que você tenha comprado, treinamento, seja lá o que for. Você não deve seguir aquilo ali do jeito que o cara falou. Você deve pegar aquilo ali que o cara te ensinou, o tipo de análise que o cara fez, o tipo de alvo que o cara fez, o tipo de stop, o tipo de gerenciamento de risco para aquele tipo de operação, e você testar com a sua mão, com o seu olhar, com a sua forma de fazer e descobrir se aquilo serve para você ou não serve para você. Então, galera, não existe almoço grátis, não existe ganho fácil, não existe nada fácil. Então, se você não tiver capacidade de correr atrás do teu sonho, de lutar pelo teu sonho, de investir em você mesmo, compra um livro, compra um curso, gastar horas do teu final de semana para fazer replay, para fazer estudos, enfim. Se você não se dedicar ao que você quer, você não vai virar essa chave nunca. Então, eu digo muito seriamente para vocês isso. O que me fez, talvez, dar um salto na minha progressão foi seguir aquilo que eu acreditava e que estava sendo orientado a fazer. Então, isso para mim era fundamental. Estudar pra caramba, horas e horas e horas, madrugadas e madrugadas e madrugadas viradas. Isso para mim foi fundamental. Entender que nem tudo que era passado e nem tudo que dava certo daria para eu fazer. Porque às vezes era uma operação que tinha um risco muito maior do que eu poderia comprar. Então a gente tem que analisar o que vale a pena fazer e o que cabe no seu momento atual. Então, por exemplo, vou entrar numa barra elefante. De repente, a tua conta, a tua grana, o teu planejamento, o teu gerenciamento de risco não te permite entrar numa barra elefante. Só te permite fazer um trade de gift. Porque o teu gerenciamento não te dá essa possibilidade. Então, a gente tem que trazer pra gente o que cabe a nós, tá? Então para de perder tempo, dá um gás, dá uma olhada nos vídeos, estuda bastante, que é possível.
tá? Agora é possível para quem faz o esforço, o trabalho de casa, o dever de casa. Então você tem que fazer o teu dever de casa. Faz o teu plano, faz o teu gerenciamento de risco, determina o que você entra e o que você não entra. Determina quantas operações você faz no dia, teu limite, determina as coisas, faz um plano, escreve. E lembra o seguinte, se você não é capaz de seguir o que você mesmo planejou, cara, você precisa parar o que você está fazendo e recomeçar tudo de novo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí e vamos juntos aí rumo ao sucesso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!